No livro de Isaías, capítulo 2, diz: Agora acontecerá que nos últimos dias a casa do Senhor será estabelecida como a principal das montanhas, e se elevará acima das colinas, e todas as nações fluirão para ele. E muitos povos virão e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine a respeito de seus caminhos e que possamos andar em seus caminhos, porque a lei sairá de Sião e a palavra de Deus de Jerusalém. Sabemos que o livro de Isaías está cheio de imagens do Messias e da vinda do reino de Deus. E nestes versículos nós encontramos uma visão da era messiânica. Podemos ver que Isaías, ele fala de palavras e de imagens ricas para expressar as promessas de Deus. Se pudermos ver os pensamentos por trás das imagens, a beleza se tornará ainda mais evidente. Vamos ler este poema tendo uma noção das imagens de palavras e as ideias por trás delas. Veja este versículo. O monte da casa do Senhor será estabelecido como o chefe dos montes. O monte da casa do Senhor é o monte do templo de Jerusalém. Jerusalém foi construída no Monte Moriá. Então, quando uma pessoa vai a Jerusalém, ela sempre sobe. Se você for visitá-la, sempre se lembrará da longa subida que os ônibus fazem até a colina de Jerusalém. Ainda hoje, em hebraico, o monte do templo é chamado de Ar Habeit, que significa montanha da casa. Em toda a Bíblia, o templo é muitas vezes referido simplesmente como a casa. Colocar o templo na coluna mais alta de Israel foi intencional. Santuários para adorar deuses sempre foram estabelecidos no topo das colinas, que eram chamados de lugares altos no Antigo Testamento. Deus ordenou aos israelitas que destruíssem os ídolos em todos os lugares altos, embora nunca o fizessem realmente. Mas a imagem de Isaías é a montanha do templo, sendo erguida sobre todos os lugares altos onde os ídolos são adorados e as pessoas ao seu redor, percebendo que o Deus dos judeus é o verdadeiro Deus. E todas as nações fluirão para ele, e muitos povos virão e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor. A palavra nações em hebraico é a palavra goim, que tem uma conotação mais forte do que no nosso português. Muitas vezes se refere às nações inteiras, incluindo Israel, mas também é traduzido como gentios, especialmente aqueles que não são judeus. Muitas vezes carrega uma suposição de paganismo que se refere às nações que cercaram Israel, que adoravam ídolos e praticavam a imoralidade. Mais uma vez, Isaías, no capítulo 2, retrata os pecadores perdidos do mundo, encontrando o Deus de Israel e desejando adorá-lo. O versículo diz: para que ele possa nos ensinar a respeito de seus caminhos e possamos andar em seus caminhos, porque a lei sairá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Quando estrangeiros que não conhecem a Deus vêm a Jerusalém, eles querem que eles lhes ensinem seus caminhos. Então, sua Torá sairá de Jerusalém. É importante notar que a palavra para ensinar é a palavra yará, e é a forma verbal da palavra Torá, que significa ensino, instrução. Em resposta ao desejo de que Deus os ensine, eles terão o ensino de Deus, ou seja, a Torá, que é a instrução sobre como viver. As palavras andar, que é a palavra ler, significa
caminho, que é a palavra derer, são metáforas frequentemente usadas quando se fala sobre ter um relacionamento de aliança com Deus. Lech significa andar. Mas, como as palavras hebraicas tendem a ser muito amplas, geralmente descrevem uma direção geral da vida. Derer significa estrada, caminho ou via ou rua, mas geralmente é uma metáfora para um modo de vida. Caminhar nos caminhos de Deus é viver um relacionamento com Deus. Muitas vezes Deus diz a Israel: agora, Israel, o que o Senhor teu Deus exige de ti? Senão temer ao Senhor teu Deus, andar em todos os seus caminhos e amá-lo, e servir ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Isso está escrito em Deuteronômio. No livro de Atos, os primeiros cristãos se referem a si mesmos como o povo do caminho. Frequentemente, eles falavam de seu movimento como o caminho, usando essa imagem para descrever a vivência do ensino que Yeshua lhes deu. Eles, então, pensando em aprender com Yeshua, como viver um relacionamento com Deus. Mas nós podemos ver o cumprimento de Isaías 2. A imagem de Isaías, ele vê como se um templo vindouro, quando as pessoas de todas as nações gentias buscarão o Deus de Israel para conhecer e adorar o Deus dos judeus. Eles vão querer conhecer o Senhor e ter um relacionamento com Ele, que é a salvação nesta vida. Vai começar em Jerusalém e vai até os confins da terra. O cumprimento começou no Pentecostes, em Shavuot, quando as pessoas no templo foram cheias do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, e o Evangelho começou a ser derramado em todo o mundo, começando em Jerusalém. E lá no livro de Atos, capítulo 10, o primeiro gentio, Cornélio, foi preenchido com o Espírito e toda a sua família tornou-se crente. Isso foi um choque para Pedro e o restante dos discípulos judeus em Yeshua. Mas os profetas haviam previsto isso há muito tempo. Então, Paulo trouxe o Evangelho aos gentios. Ainda está sendo cumprido hoje, pois todas as nações do mundo estão ouvindo sobre o Deus dos judeus, como ele veio à terra para fazer uma aliança de perdão dos pecados com seu próprio sangue. Ele veio para caminhar conosco na terra, para que possamos aprender a andar com ele. Baruch Hashem, que o eterno nosso Deus te abençoe e que as palavras de Isaías, elas possam estar quentes dentro do nosso coração, porque nós sabemos que muito em breve esse verdadeiro templo, ele descerá do céu, ataviado como noiva, e nós estaremos para sempre com o nosso Messias. Querido Deus, nós te louvamos, nós te honramos, nós te bendizemos e te agradecemos pela tua palavra, pelo ensinamento que o Senhor nos traz. Muito obrigada, Pai, porque nós sabemos que hoje nós podemos contemplar com os nossos olhos naturais a terra de Jerusalém, o monte do templo, um lugar tão maravilhoso, um lugar onde as nações inteiras descem para conhecer este lugar que é o palco da história. Mas eu sei que chegará o dia, Pai, em que nós estaremos na Nova Jerusalém. E é essa a nossa esperança. Estamos vivendo num tempo de preparação, porque nós cremos que muito em breve o Senhor Yeshua virá e nós seremos estabelecidos dentro deste reino, que é tudo o que nós aguardamos, para viver com o Senhor para sempre. Por isso nós te pedimos a tua graça, o teu favor, pedimos que a tua misericórdia esteja sobre nossas vidas e que o Senhor nos capacite, ó Deus, e nos dê um coração perseverante, para que possamos aguardar em silêncio o nosso coração. E tendo essa certeza de que
o Senhor virá e que em breve nós estaremos com o Senhor para sempre. Por isso nos fortifica, nos santifica e nos qualifica, Pai, para o reino do Senhor, através da Tua palavra, que é o ensino que o Senhor tem para nós, e que nós possamos colocar a Tua palavra em prática e assim viver conforme o Teu querer. É a nossa oração, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.